Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma série. Fazia um tempinho que a gente não falava de série por aqui, né? Mas a gente vai falar de uma série hoje que se chama Recomeço, uma série que ficou em alta aí algumas semanas no Netflix e que se passa na Itália. Olha só, tem imagens muito bonitas, né? Tem um cenário maravilhoso e conta uma história que a gente vai precisar de muitos lencinhos também. É uma história muito bonita, uma série muito bonita, foi aclamada pela crítica, tinha 100% de aprovação pela crítica essa série, e daí eu comecei a ver por isso, inclusive, porque eu falei, nossa, gente, será? Esse resuminho aqui não me fala que essa série ia ser assim boa, tal, mas vamos dar uma chance para ela, vamos. Aí o que eu fiz? Dei a chance, que eu fiz, chorei, então, né? Mas eu vou deixar o Damião contar para vocês então o que é essa série. Vamos falar assim de recomeço. Recomeço, o primeiro episódio foi lançado em 21 de outubro de 2022. O diretor é Nigel Stewart. É uma primeira temporada, são 8 episódios, é um romance, está em cartaz na Netflix. Recomeço é inspirado, gente. É inspirado, uma história real, no livro de memórias de Franz Streicher, uma minissérie que narra a história de Amy, né? Uma estudante americana que está fazendo um intercâmbio na Itália. E aí ela conhece Lino, um chefe de cozinha. Aí, ó, lembrando de Masterchef, aí, ó, Lino é um mestre, é o chefe de cozinha, os dois se apaixonam imediatamente. E vamos então acompanhar o casamento, a chegada da filha, a situação complicada quando Lino enfrenta problemas de saúde que ameaçam o futuro do casal. Mas aí, é lindo isso, né? As duas famílias se unem para criar uma rede de apoio que seja capaz de superar a montanha russa de sentimentos e acontecimentos. Então é aquilo, né, Tati? Preparem-se os lenços, mas vale muito a pena assistir. Recomeço, Tati! Não, é uma das séries que mais valeram a pena, assim, de eu ter assistido nos últimos tempos. É muito, muito bonita, é muito bacana, mas chora, né, gente? É uma coisa, tipo, acontece. A gente vai sofrer, né? Mas antes da gente começar a falar muito dessa série, eu vou rodar a nossa vinheta, então, vai. Antes da gente começar a falar mais da série, já que você está aqui, aproveita e já deixa seu like. Deixa seu like aqui, segue a gente, deixa suas sugestões, deixa sua opinião sobre essa série, já que você também assistiu. E se você não assistiu, já anota aí as nossas observações e anota aí Recomeço, porque vale muito a pena assistir essa série. Bom, essa série fala de uma pessoa que foi fazer um intercâmbio num outro país. Então ela saiu dos Estados Unidos para ir para a Itália, ali atravessou o oceano e foi fazer um intercâmbio pensando em mudar de carreira, né? Porque é aquela coisa de os pais sempre escolheram o que ela tinha que fazer e tudo mais. E ela queria, na verdade, mudar e fazer o que ela gostava, o que ela sentia no coração, né? E ela foi para um outro continente. E ali ela encontra, sem procurar, né? Ela encontra uma pessoa que ela adorou conhecer, sem querer conhecer naquele momento, porque ela não estava interessada nada nele e tudo mais. Mas são coisas que aconteceram. Vocês já ouviram falar desse tipo de coisa, de encontros que acontecem? Aí vem alguém e fala assim: ah, por acaso a pessoa apareceu na vida dela. Ah, foi um acaso, de repente aconteceu tal coisa, blá blá blá, se encontraram por acaso. Vocês acreditam em acaso? Será que isso foi realmente por acaso? Uma pessoa
que pode transformar, assim, a forma da gente ver a vida, a forma da gente querer viver, transformar os nossos objetivos. Será que isso não pode ter sido uma programaçãozinha ali, nossa, na nossa reencarnação? Né? Eu acredito aí na letra B, né? Que a gente pode ter tido uma programaçãozinha ali de encontrar algumas pessoas. Por quê? Porque a gente também tem a questão das nossas sintonias, né? Quando a gente se sintoniza com as pessoas. Tem algumas pessoas que a gente está programado que tem que encontrar. E isso pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, né, gente? Pode ser as duas coisas, né? Mas a gente também tem a questão das nossas sintonias, né? De como a gente está, os nossos semelhantes, né? Então, às vezes a gente atrai pessoas que pensam mais como nós, a gente atrai pessoas que estão na nossa vibração mais baixa ou na nossa vibração mais alta, quando a gente está vibrando na vibração mais alta. Digo isso porque, às vezes, quando a gente usa drogas, por exemplo, né? Então, a gente também vai atrair pessoas que são usuárias de drogas, que vai ser o nosso mundo ali. Ah, mas isso estava programado? Não, a gente sempre programa coisas boas pra gente, né? Mas nem sempre a gente passa pelas provas que a gente deveria passar. Não é assim, às vezes a gente estuda para a prova, mas a gente erra. Acontece. Acontece também na vida real. E achei muito legal essa coisa dela conseguir encontrar uma pessoa. Ai, lembrei de um livro que fala de um encontro assim, que é um livro muito bom, que sempre marcou muito minha vida, eu sempre recomendo. É um livro que se chama Cabocla, da Vera Lúcia Marinzec, de Carvalho, e é do Antônio Carlos, Espírito Antônio Carlos. É um livro muito bom, que fala também dessa questão de encontro, E é maravilhoso, eu recomendo. Quem não leu, gente, lê esse livro. Ele é um pouquinho antiguinho, mas vale muito a pena. Falar de encontro. Você também acredita nisso, Damião? Olha, você lembrou uma amiga muito querida, que é a Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Adoro demais Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Acabou que tá aí. E eu vou lembrar então de Chico Xavier, tá? Já que você está falando, a gente vai lembrar de Chico. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Chico Xavier. Repetindo para você, hein, que está aí acompanhando a sessão Pipoca. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. E o filme mostra exatamente isso, né? Esses 8 episódios, Ana e Lina vão precisar fazer sacrifício para ficarem juntos, né? E o otimismo que precisam da superação de barreiras, sabe? Ele é muito inspirador, já que é uma história sobre isso mesmo, dar chances, né? E Kardec, a hora que a gente fala de acaso, até Kardec, hein? Olha como é bacana quando a gente pega essas reflexões, né, Tati? Ele próprio se valeu dessa expressão na Revista Espírita, de junho de 1866, quando examinando a tentativa frustrada de morte do imperador da Rússia por um cidadão que desviou a arma do assassino, colocou que para nós, que não cremos no acaso, mas que tudo está submetido a uma direção inteligente. E diremos que estava nas provas do Cisar, né, quando Kardec disse lá, correr aquele perigo, mas daqui não era a sua hora de partir para o plano espiritual, Tati. O Daniel fala, também até Kardec falou, mas Kardec falou tudo, né, gente? Aí aqui tá o negócio. Você lê o livro dos Espíritos, você fala, eu pelo menos, eu leio o livro dos Espíritos, aí cada vez que eu leio, que eu descubro alguma coisa nova, porque cada vez que você lê, você descobre uma coisa nova, né? E daí eu abraço o livro assim, falo, ai, obrigada. Né? Eu sei, gente, não é uma coisa normal, isso não sou normal, mas é uma coisa que eu realmente faço. Eu falo, ai, obrigada por isso, obrigada,
por eu entender isso. Eu posso ser que eu esqueça depois de uma semana. Mas daí eu leio de novo e falo, amiga, de novo, né? Louca, eu sei. Bom, para falar dos acasos, que a gente já viu que não existe acaso, né? Vocês já viram que é uma história de amor, né? Então essa parte não vai ser um spoiler. É uma história de amor, né? Então tem aí também uma história do desapego, tem a história de se doar para o outro. E aí a gente também para pensar, será que eu faria isso? Será que eu faria esse sacrifício para ficar com alguém que eu realmente gosto? Né? Será que valeria a pena? E aí é uma escolha de cada pessoa, né? Na história acontece, né, de um dos dois abrir mão dos seus próprios sonhos, abrir mão de alguns planos, de desapegar da sua terra natal. Pensa bem, gente, um está nos Estados Unidos, outro está na Itália, né? Para eles ficarem juntos, alguém vai ter que se mudar, né? Acontece de alguém mudar, acontece de alguém mudar, e essa pessoa abre mão, né, de muitas coisas. E claro que em alguns momentos da vida ele para pensar, né, se isso vale a pena, até onde a gente está disposto, né, a passar por tudo isso. E é engraçado porque é interessante, né, essa análise, quando a gente faz essa análise espiritual, porque quando a gente quer mesmo alguma coisa, quando a gente tem que passar por algumas provas ao lado de algumas pessoas, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. A gente precisa aceitar muitas coisas, a gente precisa compreender muitas coisas que passam ao nosso redor. E são escolhas. A gente vai precisar fazer muitas escolhas ao longo da nossa vida. Ai, mas tudo isso está escrito. Não. A gente pode mudar? A gente pode mudar, porque vão depender das nossas escolhas. E por isso que a gente falha, às vezes, na nossa missão, por isso que a gente falha, às vezes, em algumas coisas que a gente precisaria fazer, nas coisas que a gente escolheu evoluir, de repente a gente vem para cá, falhou, e daí as pessoas falam, mas não tem que... não teria que ter feito, já que estava escrito. Não está escrito. A gente colocou, talvez a gente até escreveu ali no papelzinho que a gente entregou lá no hospital, falou, estou indo no endereço tal, e né, durante essa vida eu vou trabalhar a parte espiritual, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou passar pela prova de saúde para aprender tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu vou passar pela prova da pobreza para aprender isso, isso e isso, blá, blá, blá. Aí a gente chega aqui, a gente não lembra que a gente escreveu no papelzinho, que a gente entregou lá. Quando a gente está desse lado daqui, como a gente teve aquele branco, né? A gente vai ter a escolha. E a escolha da nossa consciência daqui, e não da nossa consciência de lá. Porque quando a gente tem a nossa consciência daqui, a gente está limitado também ao nosso corpo físico, que influencia, tá? Aí, a gente tem uma limitação aí. Tá errado isso aí, hein? A gente devia ter acesso. Não. Aí, a gente tem essa limitação. Quando a gente tem essa limitação, vai falar, e agora? O que é bom, o que é ruim? Tem alguém para falar para mim que é bom, que é ruim? Não tem. Tem eu para escolher. E às vezes a gente, naquela piadinha, fala, teve dedo podre, escolheu errado. Teve. Eu tô me rindo, vocês estão ouvindo, né, gente? Vou fechar o microfone dele para vocês pararem de ouvir que ele tá rindo da minha cara. Aí, tem também a pessoa que escolheu certo. Aquela escolha certa foi, gente, o caminho de pedra, foi o caminho mais comprido, mas era a escolha certa, porque era ali que essa pessoa tinha que aprender, tinha que passar por tudo aquilo. E quando é que a gente vai saber que tá certo? A gente não vai saber, gente. Essa é a parte ruim que eu tinha que contar para vocês. A gente não vai saber, né? A gente vai saber quando a gente chegar lá. Tipo, passou na prova ou não passou na prova. Mas a gente tem coisas que a gente tem alguns sinais do que a gente precisa fazer. Por exemplo, um grande sinal é: eu estou fazendo bem? Eu estou fazendo bem para alguém?
eu vou fazer o bem para alguém com tudo isso, é um sinal, gente, é um bom caminho, né? É um bom caminho. Eu vou prejudicar alguém se eu for para ali, mas eu vou sair ganhando nessa? É um mau sinal. Por quê? Porque você vai prejudicar alguém. Nós não viemos aqui para prejudicar ninguém. Ah, mas e se na outra vida o cara fez, você não sabe, né? Então, vamos fazer o bem. Entendeu? Essa foi fácil. Vai, vamos pegar essa informação aí, pega, põe aí na sua cabeça, tá? A gente não sabe o que a gente foi, o que a gente fez. Então, a gente precisa ir pro caminho do bem. A gente sempre vai voltar para fazer melhor. A gente nunca vai voltar para fazer pior. Ai, mas ele veio com a missão de matar alguém. Ninguém vem com a missão de matar ninguém, de prejudicar ninguém, tá? A missão é sempre para evoluir. Se eu mato, eu não estou evoluindo, tá? Então, sempre é alguma coisa para melhor. E quando a gente abre mão das nossas coisas, quando a gente tem os nossos desafios sociais também, envolve a nossa família, casamento, escolhas, tudo isso é para o nosso crescimento. Já falei demais, vou abrir ali o microfone do Damião. Olha, deixa eu falar ainda também um pouquinho sobre esse desapegar-se, abrir mão dos sonhos pelo outro, um pouquinho só do o apego a uma forma de dependência, né, emocional, e acaba sempre levando ao sofrimento. É aquela história, gente, é apego aos filhos, apego à profissão, apego a algumas situações da vida. Então, desapega. Desapegar é diferente do aquele. E também é diferente do aquele desinteresse, eu não estou nem aí. Não. Desapegar significa ficar em paz. É abrir mão de controlar as situações da vida. É desapegar, gente. A gente tem muito hábito, né? Sabe, você desapega aí de uma série de bens materiais, ou tenta, né? É aquela coisa, pega a roupa que não serve, que já não está servindo mais e está ocupando espaço no armário, sapato que já não está entrando mais, desapega essa parte. Mas essa parte, a dependência emocional, ela também existe e acaba sendo sempre muito importante. E aí tem outro, o filme também trata muito, né, dos desafios do casamento, da família, e aí é aquilo, né? Todos nós, né, Tati, possamos atravessar essa existência com a consciência em paz, na certeza de que procuramos, na forma consciente, fazer o nosso melhor, né, Tati? Fazer o nosso melhor sempre, 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 sempre. Por quê? Porque a gente precisa evoluir. Ah, mas a gente pode involuir? Não, a gente não evolui, mas a gente para. A gente para no tempo ali, na nossa evolução. Então, a gente ao longo da nossa vida nós vamos ter vários desafios, principalmente em relação à nossa família, né? Na família em que nós viemos e na família em que nós criamos, né? Então, por que os desafios estão na família? Porque são com eles, são as pessoas mais próximas que a gente tem ali grandes ensinamentos, porque a gente tem a convivência mais próxima. Então, quando a gente convive mais com as pessoas, mais a gente tem ali para aprender, né? Então, a mesma coisa quando nós temos doenças, né? A doença também é uma prova. E é uma prova que ela não vai ficar só com a pessoa que tem aquilo. Ela vai ficar também ao redor das pessoas, das pessoas que estão ao redor. Ou seja, os familiares também são atingidos quando alguém da nossa família fica doente, certo? O pai sofre, a mãe sofre, o filho, a esposa, o esposo, né? Então, assim, nós sofremos com o sofrimento do outro, né? Quando as mães falam, eu queria tirar aquela dor, passar para mim, né? Que não queria que o meu filho sofresse.
Então, quando a gente tem que lidar com uma doença, a doença também é uma grande prova, mas não só para quem passa por ela, também para as pessoas que estão ao nosso redor. Nesse filme, a gente vê muito sobre isso, né? O que a gente pode aprender com o que a pessoa está passando naquele momento, né? Com as relações que a gente tem. Muitas vezes a gente não tem um relacionamento bom com os pais ou com os irmãos, com pessoas próximas, mas quando acontece uma doença na família, essas relações mudam. E você vai falar, nossa, a pessoa precisou ficar doente para o pai se aproximar, ou para o filho se aproximar, ou para a mãe, ou para os irmãos, né? Precisou ter uma doença na família para eles se unirem, né? Ou para eles conseguirem fazer tal coisa juntos. Às vezes, sim. Às vezes é necessário que esse tipo de prova ocorra para que as pessoas tenham consciência do quanto o outro é importante, do quanto o outro também pode auxiliar no nosso progresso. Então, esse filme mostra muito dessa questão, né? Por isso aí os lencinhos, né? Que a gente fala, porque mostra a questão do relacionamento familiar o tempo inteiro, primeiro influenciando, né, na aceitação, na não aceitação, do que fazer, do que não fazer, né, mas a doença em si faz com que muitos personagens, que muitas pessoas ao redor mudem a forma de ver a vida, né, Damião? Olha, é muito legal o recomeço, a gente recomenda você, assista a série, é isso que a Tati estava comentando, né? Falando das doenças, dos ensinamentos da família, da relação com o pai, da aceitação quanto à escolha das profissões dos filhos. Vamos comentar um pouquinho, então, só para pincelar para você, sobre doença, né? Ao adoecermos, a doença não é um instrumento de punição, gente. A doença não é um instrumento de punição como é mais fácil ver assim, né? É punição. Na realidade, é um recurso de aprendizado. Aquela história. Não é porque adoecemos, mas sim para que adoecemos. Então, lembra isso. Não é porque adoecemos, mas sim para que adoecemos. Olha como entra muito mais interessante isso na introspecção de cada um. E aí muitos pais, né, não entendem que os filhos crescem. Oh, gente, é verdade. Os pais têm tantas preocupações com relação aos filhos, mas tantas vezes, na tentativa de fazer o melhor, se perdem no caminho, não por falta de amor, mas por falta de atenção em aspectos importantes. Mostremos a vida, mas deixemos ele viver. Mas deixemos os filhos viver, isso é tão importante, e a gente vê muito isso em Recomeço. E sobre profissão, eu lembro de você um livro de Hermínio Miranda, né? Nossos filhos são espíritos, nos ajudam a perceber que há coisas que não nos competem em transmissão, apenas respeito. A escolha da profissão de nossos filhos é uma dessas coisas que temos que ter respeito, né, Tati? Respeito sempre em primeiro lugar, né? Na família, fora da família, no trabalho, em qualquer relação, sempre respeito em primeiro lugar. Então, que a gente consiga respeitar primeiro, para depois, né, a gente conseguir fazer a nossa evolução. Porque a gente começa a pensar só na gente, esquece que a gente está vivendo em sociedade e precisa pensar no outro também, né? Então, primeiro o respeito, depois a gente pensa na gente. Então, vamos, né? Vamos nessa ordem. Primeiro a gente respeita, porque quando a gente respeita o outro, a gente também está respeitando a gente. Então, a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? E quando o Damião fala, né, da questão do respeito e da família, a gente está falando de aceitação, a gente está falando de aceitar as pessoas como elas são, né? No filme fala muito disso, né, dos familiares se meterem em escolhas, né? E é uma coisa normal para algumas famílias, né? Do pai querer escolher o que o filho tem que fazer, para onde ele tem que ir, e com quem que tem que se relacionar, o que tem que fazer, para onde. Então,
muitas coisas a gente precisa soltar. Porque senão a gente vai ter um filho frustrado e um pai também frustrado. Né? E isso a gente já viu em algumas séries aqui, a gente já falou disso em Merli, a gente já viu isso em outras séries que a gente falou de questão dos pais, né, que são muito autoritários ou que querem impor algumas coisas, e às vezes vêm essas provas e fazem com que a gente veja de forma diferente toda uma questão familiar, todas as nossas estruturas, todas as nossas escolhas, né? Então, se a gente pode, sem nenhuma doença, sem nenhuma prova mais difícil, ver dessa forma, ver a nossa estrutura familiar, ver, nossa, mas nós temos problemas, mas o que a gente pode fazer para a gente conseguir resolver isso? Né? Tem até uns memes, né, que falam, olha, eu quero perdoar todo mundo, porque eu não quero voltar para a próxima encarnação para ter que olhar para a tua cara, né? Mas é isso, porque a gente tem que resolver aqui, a gente tem que resolver as nossas questões aqui da melhor forma, por mais que às vezes sejam difíceis lidar com essas pessoas ou com algumas situações, né? Mas essa série é uma série que vale muito a pena a gente assistir, e vou colocar aqui o Damião para a gente falar junto, né? Vale muito a pena, vários lenços, depois você fica um período reflexivo da sua vida, né? Né, Damião? Não, e fica, e é natural, né? Eu ainda vou lembrar uma coisa que a Tati gosta muito, que é Luiz Rey. Sabe, você tendo, e o recomeço mostra isso. Aí quando você tem um desafio de doença, a gente traz pra gente, né? Para de pensar na doença e pensa na cura, né, Tati? A Esse acho que é uma saúde, né? grande. Pensa na saúde, porque é você fazer esse contraponto e já começa aí essa mudança interior para dentro de cada um de nós, né, Tati? E isso, a hora que eu vi, vai ver no recomeço, eu ficava muitas vezes olhando ali, falando, olha aí, olha o Luiz Rey ali, vamos pensar na saúde e não da doença, né, gente? Que é um desafio natural. Ué, você para e fala, aí a gente para e pensa, peraí, Deus amoroso como quer ver como é que a gente reage, né, Tati? Como reagimos nos casos quando enfrentamos assim, um perrengue desse com a saúde, né, Tati? Porque quando a gente enfrenta aquilo, né? Aí tem gente que vai querer enfrentar, vai querer brigar com aquilo, tem gente que vai aceitar, né? E tem gente que vai falar, não, isso é uma coisa que eu vou ter que passar e que eu vou ter que encarar da melhor forma, mas eu não vou cuidar da minha doença, eu vou cuidar da minha saúde, porque a Sim, doença nem é minha, a doença ela aconteceu, ela surgiu, né? Então, o Louise Hay falaria isso, tipo, não fala minha doença, né? Fala minha saúde. Né? Ela fala para a gente mudar a forma como que a gente fala sobre isso, né? Porque é o que a gente precisaria fazer para a gente encarar esse mal que está acontecendo, né? Porque nem todo mal é todo mal, a gente tem sempre o aprendizado. Então a gente tem que buscar qual é o aprendizado de tudo isso, de toda essa família envolvida numa doença, num contexto familiar. Essa série também fala de uma coisa muito bacana, que também é a adoção, né? Também fala de uma coisa muito legal de adoção, né? De como reestruturar a sua vida em função de uma adoção. Então, é uma série que traz muitos temas, traz muita reflexão, por isso que eu falo, vai terminar a série, são só 8 episódios, gente, né? É bom porque é só um começo isso, né? Então é só uma primeira temporada que eles conseguiram lançar e a gente já tá falando dela, né? E é bom porque é pouco, mas depois que você assiste, eu precisei de uns dias aí refletindo, para parar de chorar também, né? Precisei, porque mexeu bastante comigo essa série, mexeu muito, mesmo porque para trazer essas reflexões à tona aí também no meu dia a dia, né? Eu achei muito, muito, muito bonita, muito interessante, e todos esses temas aí tratados, né? Bom, gente, mas a gente está acabando nosso tempo e a gente toda sexta-feira traz aqui um filme, uma série, uma animação, né, para falar para vocês.
Deixa aí seu like, eu vi que o Daniel já estava fazendo assim. Deixa aí o seu like, segue a gente, deixa suas sugestões, deixa sua opinião sobre a série também. Se você não assistiu, assiste, depois volta aqui e coloca a sua opinião, que a gente vai compartilhar aqui com vocês tudo que a gente pode, e que é o que a gente gosta de fazer na sexta-feira, né? Gente, um beijo, fiquem com Deus. Sexta-feira tem mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.